graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Como vocês estão, tudo bem? Então, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, Pastor Jorge por aqui. Quero dar continuidade naquele vídeo que eu iniciei lá sobre o ensino sobre os batismos, né? Nós vimos arrependimento de obras mortas, vimos fé em Deus, né? Daquele ciclo que está lá em Hebreus 6, né? 6:1, portanto, deixando à parte os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, né? Não lançando de novo, né? Não jogando fora de novo, mas se importando com isso, com o quê? Com o arrependimento de obras mortas, com fé em Deus, com o ensino sobre batismos, no plural, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, né? E isso faremos se Deus o permitir, né? Então, tendo em vista isso, no vídeo de introdução passado, eu trouxe uma sombra em relação ao batismo, né? Porque nós vemos ali que aqui em Hebreus ele fala assim, ó, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Então, o que são os rudimentos, né? São aqueles ensinos mais elementares, aqueles que estão mais lá atrás, aquele que está lá incutido, sabe? Os rudimentos, é rudimentar o negócio, né? Até chegar numa perfeição. E aqui o autor de Hebreus, ele está falando, a gente vai ver na sequência do livro de Hebreus, a gente vai perceber que eles estavam deixando de seguir a Cristo por conta da influência judaizante e retornando às práticas das obras da lei descritas no tabernáculo, né? O sacrifício está voltando a querer fazer sacrifício, voltando a querer fazer a circuncisão, voltando a querer fazer aqueles rudimentos lá que eram sombra de algo maior, né? Cujo qual perfeição é a nova aliança da ordem de Melquisedeque. Por isso que a gente vai encontrar aqui na continuação do livro de Hebreus, a gente vai perceber aqui, ó, que ali em Hebreus 10, ele vai falar assim, porque tendo a lei a sombra dos bens vindos futuros, e não a imagem exata das coisas, né? A sombra, então a lei como o Pentateuco, como muitas coisas que foram escritas lá atrás, eram sombra de uma realidade maior, né? E daí aqui mesmo a gente vê, eu não me lembro de que está aqui. Aqui, ó, por exemplo, Hebreus 9, 23, aqui, ó. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, né? Vai ter parte aqui que ele vai falar, que ele vai mostrar que deixa eu ver aqui se eu acho que tá ficando para trás a velha aliança e tá vindo uma nova, né? O Hebreus 7:12 fala aqui, porque mudando o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Então, muda o sacerdócio, muda a lei. Lá, o sacerdócio levítico era imbuído de um sistema de leis, agora vem o sacerdócio de Melquisedeque. Então, muda também a lei, isso que ele está querendo dizer, né? Daí ele vai falar assim, deixa eu ver se tem um versículo que seja aqui, ó. No 18, 7:18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, ou dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, né?
Então, várias partes aqui no autor de Hebreus, ele está mostrando que está ficando para trás um sistema e está se entrando num sistema melhor, um sistema perfeito, né? Deixa eu ver aqui se tem um... agora não vou achar, porque não era essa questão que eu ia falar, né? É, não era essa questão que eu ia falar aqui, né? Mas quando a gente vai ler o livro de Hebreus, talvez... Na verdade, tem um vídeo aí que fala sobre isso no meu canal, né? Na transição da aliança. Eu tenho, acho que é na playlist da transição da aliança. Mas muitas vezes é que ele vai falar que está ficando para trás um e está vindo um novo, né? E é importante a gente entender isso. Por quê? Para que nós não fiquemos num nível de entendimento e de conhecimento, nós precisamos subir de nível. E essas coisas, o arrependimento de obras mortas, que eu fiz os vídeos aí atrás, e não totalmente ainda, os vídeos eu fiz ainda, eles pincelam, como todos os vídeos que você vê no YouTube, eles são muito maiores, são sombras dos bens vindouros. Né? Eles são, ainda essas coisas, aqui em Hebreus, olha aqui, ó, Hebreus 6, mesmo ele vai falar assim, ó, aqueles que se fizeram participantes do dom celestial, né? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouros, dos séculos futuros. Em outras partes também ele vai falar das coisas que estão vindo. Nós já estamos experimentando essas coisas maiores que estão vindo agora. Quais que são? O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, toda esse sistema de coisas, esses fundamentos que fazem parte da doutrina de Cristo, que são perfeitas agora. Né? Porque não é mais um sacrifício transitório, é um sacrifício perfeito que foi feito. A Cidade de Convir Comigo, aqui no livro de Hebreus, ele vai falar sobre isso. E o nosso intuito é adentrarmos um pouco esse terreno, né? Para que a gente possa conhecer um pouquinho mais das coisas de Deus. E nessa parte agora nós estamos no ensino sobre batismos. E no vídeo passado eu falei desses rudimentos, onde que a gente vê esse rudimentar ensino do batismo. A gente vai ver quando tem o tabernáculo, tem lá o altar de sacrifício. E tem lá também a bacia, onde fazia purificação. O altar de sacrifício, ele traz o quê? O que ele incute na nossa mente? Qual que é o ensino que traz por conta daquilo? A pessoa entrava lá no tabernáculo, né? Aqui tem uma figura do tabernáculo aqui. Entrava no tabernáculo lá e dava de cara com o altar de sacrifício, né? Ali, ela dava de cara com o altar de sacrifício. Aqui tem o tabernáculo e o templo já. E o que acontece? Ali naquele altar de sacrifício, ele ia colocar as ofertas dele, ele ia colocar as ofertas, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, aqui tem um símbolo das ofertas, o holocausto, oferta de cereais, oferta pacífica, né? A oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Então ele ia trabalhar com essas ofertas ali, por exemplo, ali no altar de sacrifício, ele ia impor as mãos ali sobre o animal, ia passar ali, né, os pecados ali, as situações ali, ia sacrificar um animal, o ofertante ia estar olhando, e aquilo tinha que incutir nele uma consciência de pecado, né, uma consciência de arrependimento, né, incutiu nele uma consciência de arrependimento. Ele, eu não posso mais fazer isso, tem alguém morrendo no meu lugar e tal. Isso é animal, que um tal, morrendinho ali. Mas agora imagine o Senhor Jesus, meu irmão, se isso não incutir consciência de arrependimento em mim, nem você, o sangue do nosso Senhor derramado, aquele que nos ama, que deu a sua vida por nós, que deu tudo isso que nós temos, meu pai, minha mãe, eles são falecidos, mas meus filhos, minha casa, minha esposa, a minha vida, os meus olhos, né, minha careca, tudo que eu tenho veio dele.
E ele deu a vida para me dar a oportunidade de viver realmente uma vida verdadeira, né? Se isso não, e eu percebi que por conta dos meus erros, ele teve que fazer isso. Se isso não incutir em mim, você consciência de pecado, consciência de arrependimento, irmão, aí só lamento. Você vai desenfreadamente em relação ao lago de fogo e enxofre. A morte é afastamento de Deus. Afastamento de Deus. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. João 1,4. Ele é o manancial da vida. Na sua luz veremos a luz. Salmo 36,9. Você consegue entender a grandeza dessas coisas? Nós estamos indo contra a vida, daí o lado oposto da vida. O lado oposto da vida é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do erro, da amartia é morte, do errar o alvo. O alvo da existência das nossas vidas, né? Então ali tinha o altar de sacrifício para incutir a consciência de pecado e já tinha a bacia. A bacia, né? Que era feita com o espelho das mulheres, que ela ia incutir em nós, aqui é o mar de vidro, a bacia ali, que ela ia incutir em nós, deixa eu ver se tem minha imagem aqui da bacia, né? Aqui o próximo item que tinha no átrio, aqui era a bacia. Então o sacerdote fazia o sacrifício aqui, e aqui ele vinha purificar, lavar as mãos, os pés, né? Para haver a purificação. Então, ao meu ver, essa aqui é uma forma muito forte do batismo, porque no batismo você tem a morte, você se mergulha nas águas, você morre e sai uma nova criatura, né? No altar do holocausto morre alguém para que você possa viver, né? E depois tem a purificação, a água purifica, tá entendendo? É uma simbologia da purificação. Essa água aqui que tem aqui, que purifica aqui, não é gnóstico, não é algo assim que água mágica, que eu estou tomando uma água na minha xícara aqui, ó, minha xícarinha aqui do canal Crescendo em Cristo. Olha que linda, né? Estou tomando uma água aqui. Essa água aqui não é a água que vai purificar. Nós estamos falando de coisas celestes, coisas maiores. A água que vai purificar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O batismo ali, nós mergulhando na água, sendo uma nova criatura, é um símbolo, é uma simbologia, é um ritual, é uma, né, que nós estamos fazendo, que simboliza, incute em nós essa consciência. Não, eu estou morrendo para o mundo e estou nascendo para Deus. Eu sou uma nova criatura. Os meus pecados ficam nas águas ali. A sujeira do sacrifício fica nas águas da bacia. E eu nasço como uma nova criatura, pronto para adentrar, um novo sistema aqui, cujo qual aqui já não é mais a luz do sol que ilumina, ali já é a luz, não tem aqui, né? Eu não tirei aqui print, ali dentro do santo lugar, passando pelo altar de holocausto, pela bacia, você já vai entrar na próxima peça, que é o santo lugar. Ali no santo lugar tem o candelabro, né? Tem a mesa dos pães da preposição e o altar de incenso aqui nessa peça aqui, está descoberta aqui, ó. Aqui dentro tem o altar a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso ali. Não é exatamente nessa ordem aqui, né? Colocado aí do lado ali e tal, mas é uma simbologia, né? Então o que acontece? Essa peça aqui, ela é toda coberta, uma peça coberta. Aqui no átrio, a luz do sol permeia, que é uma luz natural permeia aqui. Eu posso ver todas essas coisas aqui. Mas aqui dentro é tudo escuro. O que clareia aqui dentro é esse candelabro que está aqui, o castiçal, né? Que é símbolo da igreja e do Espírito Santo, né? Eu vejo aqui dá para ver melhor, ó. Aqui o altar do holocausto, né?
daí a bacia, e aquilo lá dentro, fechado lá, é o santo lugar, onde que a gente viu descoberto, né? E depois, mais para frente, tem o santo do santo lugar. Então ali, naquele no santo lugar, ali é tudo escuro, imagine, se entrou ali, o candelabro não está aceso, está tudo escuro, você não vê nada lá dentro. Imagine tudo escuro, fecha uma peça fechada, apaga todas as luzes, tudo fechado mesmo, sem poder entrar luz ali. Você não enxerga nada, é um brilho só. Mas de repente ele ligou a luz acendeu a luz do candelabro, do castiçal, que é o símbolo das 7 igrejas lá do Apocalipse, e símbolo do Espírito Santo. A gente consegue enxergar, opa, pela luz do Espírito Santo eu enxergo a mesa da comunhão, da preposição, da presença, dos pães da presença, onde Deus, reunido com o seu povo, onde tem os 12 pães, que é o desejo de Deus, mesmo o testemunho, Deus quer sentar com o seu povo ali, né? Então, quando o Espírito, eu passo aquele sistema do átrio lá, do altar, da bacia, eu sou batizado, e eu sou mergulhado nas águas, e começo a receber luz do Espírito Santo. A minha palavra é espírito e vida, o Senhor fala. Eu começo a receber a luz do Espírito Santo, eu começo a olhar a comunhão, os meus irmãos, a igreja, de uma outra maneira, não de uma maneira natural, de uma maneira espiritual, da maneira que Deus vê, da maneira que o Espírito Santo vê. E aí, irmãos, é coisas grandes, que você vai ter o discernimento de tudo isso na nossa vivência. Isso é paulatino que vai acontecendo, de pouco em pouco, de glória em glória. Nós vamos descobrindo, vamos amando verdadeiramente, percebendo por todos os batismos que tem ali, o batismo de fogo, o batismo de sofrimento, percebendo toda a grandeza de tudo isso que Deus nos fala, que é muito maior do que nós imaginamos. A presença do Deus, a presença dos irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e nós vamos crescendo, e ali tem o altar de incenso, onde as orações, elas vão subindo para adentrar o santo do santo lugar, lá, para aquela fumaça entrar e encher tudo lá, aquelas orações de preparação lá, tudo, né? Tá entendendo? Então eu quis puxar isso para vocês verem como uma simbologia do batismo, isso, né? Então no altar de sacrifício se morre, há uma morte de um pecador simbolizado, e o nascimento e a oportunidade de uma nova vida, né? E a bacia ali, ela limpa, ela purifica, a água limpa e purifica o nós, né? O lavar regenerador, né, do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, tá? Então, mais era esse prisma que eu queria pegar na questão assim do batismo, né? Então tá. Então, tendo em vista isso, vamos andar um pouquinho. Então, nós vimos algumas formas de batismo na palavra de Deus. É nisso que a gente vai entrar agora. Eu fiz essa lousa aqui para a gente ter uma dimensão aqui que eu queria demonstrar para vocês algumas situações. Né? Tipo, já vai para cá a lousa. Né? Desculpa, irmãos, eu estou aqui meio desfavorável aqui, mas talvez dê para a gente perceber. Eu acho que vai dar, né? Se não der, vai dar. Vou fazer bem devagarzinho, a gente vai perceber. Então, existe um batismo que é pré-cristão. Qual que é o batismo que é pré-cristão? Eu coloquei aqui, ó, categoria de batismos, tipos de batismos, ato associado. Né? Então, categoria de batismo aqui, tipos de batismo aqui, e ato associado a cada batismo aqui. Categoria de batismos: batismo pré-cristão, batismo de João, ato associado a arrependimento. Então, esse batismo é um batismo pré-cristão, o ato associado ao arrependimento. A gente está deixando o mundo, né, e se preparando para tendo arrependimento, tendo metanoia, tendo mudança de vida. Né? Vamos ver aqui, Atos 19, 4. Então, a gente estamos considerando aqui esse batismo como um batismo pré-cristão. Atos 19, vamos ver? 19, 4. Opa, 17, 19, 4.
Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Vamos ler o 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, né? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então João, ele batizou com o batismo de arrependimento, né? Então esse batismo para cristão a gente considera como o batismo de João e o ato associado dele é o arrependimento. A gente mergulha no arrependimento, não é? Né? A gente mergulha no arrependimento. Por isso que eu falei lá no altar do holocausto, lá ele precisava criar consciência de pecado em nós. E quando daí tem o estudo no meu canal sobre o batismo de obras mortas, o arrependimento, né, de pecados, que está bem completinho, né? Não bem completo, porque ele sempre você vai, a palavra do Senhor renova cada dia, mas ele está mais completo que eu pude conseguir, com toda a passagem da minha vida, da caminhada que fui aprendendo de batismos, eu fui colocando lá, encorpei bem, alicercei bem, né? Para que a gente possa ter essa noção. Então, o arrependimento, ele não é um ato que eu fiz agora e passou agora, tá, é diuturnamente, eu me arrependo, eu tenho uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de vida radical. Agora eu vivo para Cristo, eu não faço parte do mundo, eu faço parte de Cristo, do corpo de Cristo, né? Eu estou preparado, eu não quero mais o mundo, eu não aceito mais esse sistema de coisas, eu não quero viver 70, 80 anos, eu não quero as coisas medíocres que são oferecidas numa existência medíocre. Entenda, medíocre que eu falo é em relação à eternidade, em relação às coisas perfeitas, em relação ao amor, em relação à grandiosidade de cada coisa, que nós não temos alcance no momento, quando estamos no mundo, quando nós vamos mergulhando em Cristo cada vez mais, nós vamos conhecendo mais e vivendo com abundância. É um crescimento de dimensão, dimensional, né, de estatura, de amadurecimento, né? Então nós morremos para aqui nós dizemos não, o mundo chega, eu não aceito mais, não é para mim. E quando a gente para pensar mesmo, a gente vai olhar e vai ver absurdo o que acontece nesse mundo. É desproporcional. É desproporcional o cativeiro desse mundo. Onde agora, nesse momento, há pessoas morrendo com câncer, crianças, mulheres, mães, idosos, né, nos hospitais, morrendo de atropelados, acontecendo barbaridades, assassinato, adultério, tristeza em cima de tristeza. Né? Eu não me engano porque agora há uma realidade incutida nesse mundo, cuja qual todas nós enfrentaremos, que é a corrupção que vai destruindo o nosso ser, né? Já alcançou alguns agora. Nesse momento, há pessoas dominadas pelo vício da droga, do álcool, né? Sem casa, perderam família, filho, mãe, não tem mais amor, perderam toda a personalidade, perderam tudo, né? Há pessoas nesse momento que não têm um pão para comer, uma água para tomar, devido à disparidade da justiça, ou seja, a injustiça que impera nesse mundo, onde uma pessoa tem bilhões, trilhões que podem viver gastando com força, não vai gastar o que tem em abundância, não o que precisa, não o que é necessário, mas o supérfluo. E outras não têm o básico, que é um pão, um café, um telhado, uma cama para dormir. Nesse momento, há crianças passando frio, que não tem roupa, não tem uma escova para escovar os dentes, um banheiro, uma torneira para abrir. E não podemos estar com nossa consciência tranquila com isso. Nós, como Moisés, que estava lá no Egito, era príncipe no Egito, porque foi criado lá, estava no meio do melhor, mas olhou para o seu povo, padecendo aquilo ali, ele não se conformou, e foi para o deserto e mudou tudo.
Consegue entender isso, meu irmão? Se você não foi atingido por esse nível de consciência, de arrependimento ainda, então deixe esse arrependimento, mergulha nesse arrependimento, mergulha, batismo é mergulhar, emergir, bapto, mergulhar e emergir. Pense nessas coisas, analise essas coisas, observe essas coisas. Você jamais vai conseguir um amor incondicional nesse mundo, só senão o de Deus. Irmãos, a crueldade, a maldade, a malícia. Entenda, entenda, não se conforme, você está no bem bom e pessoas padecendo e sofrendo. Isso é pensamento, isso é condição de pessoas que não estão nem aí, que não têm amor, não têm nem aí. Arrependimento, batismo, mergulhar no batismo de arrependimento. O único batismo, próximo, o único batismo, tá longe, né, irmãos? Ai, meu Deus. O único batismo, né? O único batismo, deixa eu ver se é esse que eu preciso dizer, que é o único batismo aqui. Batismo num só corpo, Efésios 4. Há um só batismo, há um só Espírito. Ele vai falando lá da gente. Nossa, mas como é que ele fala que só tem batismo? Depois a gente vê que tem batismo do arrependimento, tem batismo nas águas, tem batismo no sangue. Porque é o batismo no corpo, irmão. Deixa eu pegar aqui o meu canetão. Batismo no corpo, né? No corpo do quê? Corpo de Cristo. Então, batismo, mergulhar no corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo, né? Vamos pegar aqui. Ó, nós estamos aqui, vamos simbolizar aqui o mundo com suas concupiscências, e aqui o corpo de Cristo, onde que tem a cabeça, fazer isso aqui só para, né, irmão, só para, eu não sei desenhar, tá bom, irmãos? Vamos fazer aqui um corpo de Cristo, vamos fazer uma noiva ainda, porque o corpo de Cristo é uma noiva, né? Vai ficar bem feito, irmão, só pra gente... Eita! Glória! Tem cabelo. Adornada ainda, irmãos. Então, nós saímos do mundo pelo arrependimento e entramos em Cristo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Esse é o batismo no corpo. Do arrependimento, nós vamos para Cristo. Opa, eu quero Cristo, vou em Cristo, eu busco e tal. E ali a gente vai ser o batismo no corpo. Você vai ser introduzido no corpo de Cristo. Você vai fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, a comunidade dos que creem em Jesus, em Deus. E você vai ter sede da palavra. Você foi gerado, você vai conhecer, né? Aí... Efésios 4, que eu falei lá, você vê lá na palavra. Para mim ver aqui agora, vamos ver se eu vejo aqui. Efésios 4. Vai falar assim. Efésios 4. Opa, passei. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Né? Então ele vai falando, então refere-se a isso, batismo no corpo, ato associado crer e receber o Senhor Jesus. Né? Aí, batismos cristãos. Batismos. Eu tirei aqui porque eu estava falando aqui. Mas é batismos. Daí, batismos nas águas, no Espírito Santo, no fogo e no sofrimento. Tá bom? Nas águas. Completar a aliança. Mateus 28, 19. Aquele que crê e for batizado, né? Será salvo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batismo nas águas, né? Onde a gente mergulha, a gente morre, a gente vai fechar a aliança, a gente vai completar a aliança, a gente morre para o mundo e nasce para Deus. Então, a maioria das alianças, irmãos,
aliança, elas são em três partes, né? Por exemplo, eu e a minha esposa, uma parte é o meu relacionamento sexual com ela, eu me uno, se torno um só com ela. Com o sacerdote na igreja, eu me torno um perante Deus, quando eu caso na igreja. E quando eu caso no cartório, eu me torno um perante a sociedade. A sociedade me reconhece como um. Eu e a minha esposa no sexo somos um. E para com Deus, no sacerdócio, na igreja, somos um. Três partes. Três partes, tá bom? Com Deus, crer, aceitar e crer no Senhor Jesus Cristo. É uma parte da aliança, não é? Batizar, outra parte da aliança. Confessar, outra parte da aliança. Você confessa perante a sociedade, né? Você crê para com o Senhor e o batismo você se torna um com Cristo, tá bom? Nesses entremeios, tá bom? Só para a gente ter uma noção da aliança. A maioria das alianças são todas em três partes, né? Então tá. Então, batismo nas águas é fechar a aliança, é demonstrar que se está mesmo com Cristo, né? Então tá, vamos lá. E aí o batismo nas águas, a gente vê agora no Espírito Santo. É fé e desejo, né? O batismo no Espírito Santo, né? Daí, lá em Atos, que nem eu li aquela hora lá, qual batismo que você foi batizado? Ah, daí eu fui batizado no batismo do arrependimento e tal. Daí vem, depois ali vem o batismo do Espírito Santo. Eles põem a mão ali e vem o Espírito Santo, né? Mas eu nem conhecia o batismo do Espírito Santo lá em Atos, eles vão falar, né? Eu nem sabia que tinha batismo do Espírito Santo. Então, daí vem aí e recebe o batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, na verdade, a gente já recebe o selo, a marca, que é o Espírito Santo, né? Deixa eu ver se tem aqui, se eu acho que não. Aqui, ó, Efésios 1:13, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando creu no Senhor Jesus Cristo, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Tem o Espírito Santo. Mas aí há o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É o mergulho no Espírito, é você ser fundado no Espírito, sabe? Né? Pastor Jorge, eu vejo assim, às vezes eu abro a porta da minha casa, entra Espírito Santo, entra Senhor Jesus, Senhor Jesus entra na sala, mas eu preciso abrir os outros cômodos, dar acesso a Ele aos outros cômodos da minha vida, ao quarto, à cozinha, para ele ver o que está de errado, o que tem certo, o que está errado, o que ele gosta, o que ele não gosta, todos os cantos e recantos da minha vida. Essa permissão de acesso para o Espírito Santo, esse deixar a voz do Espírito ministrar a minha vida, eu desejar mergulhar na presença dele cada vez mais, é o batismo no Espírito Santo, né? Aí tem algumas vertentes que vai falar assim que a evidência do batismo do Espírito Santo é eu falar em línguas, né? Os dons, é a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas eu creio que não é só falar em línguas, sabe, irmãos? Né? Também a falar em línguas. Mas se você às vezes não fala em línguas, fica se torturando, mas eu não sou batizado. É batizado no Espírito Santo, sim. Só você não está falando ainda momentaneamente. Você vai falar no momento oportuno, que o Senhor resolver, que houver essa necessidade de, quando você perceber, por exemplo, para mim, como que é falar em línguas, de repente eu tô aqui conversando e tal, com Deus, orando, de repente eu começo a olhar a boniteza de algo que Deus fez e falo, nossa Deus, o Senhor é muito maravilhoso, e consigo perceber a grandiosidade e para que aquilo foi feito, e vou analisando, e Deus vai me ministrando muito mais do que eu jamais pensava que era em relação ao objeto. Nossa, ela está vendo, esse você é como esse objeto, você vai escrever cartas para Deus, e cartas vivas e tal, e não sei o que, e tal, e daí eu ministrando as pessoas, eu sou com uma caneta escrevendo no coração das pessoas, e tal, e não sei o que, de repente vai ficando tão grande
o ensino de Deus na minha vida, que eu fico sem palavras para descrever todas as coisas que eles estão falando, e eu começo a falar uma língua espiritual para descrever tais sentimentos, emoções e situações que na língua humana não consegue descrever. É algo mais, sabe? Para mim, acontece isso. Sei que tem a divergência, que uns vão falar que a língua do Espírito lá é outras línguas, inglês, português, japonês, aramaico, hebraico, grego, falavam várias outras línguas. Tem dos dois aspectos, irmão, se você for sincero e olhar a palavra de Deus. Há os dois aspectos, tá bom? Né? Fala em espírito, se edifica a si mesmo. Então é muito grande isso. Quando você começa a adentrar numa oração em línguas, na ministração de você com o Senhor ali, você fica maravilhado. E talvez quando na congregação isso acontece e alguém interpreta, trazendo alguém tem o dom de interpretação, trazendo a revelação do que está sendo dito ali, é grande. Eu já vi acontecer isso. E é maravilhoso o Senhor ministrar o coração da igreja, edificar a igreja por meio das línguas. Claro que por meio da profecia é eficiente, mas muitas vezes o Senhor edifica por meio das línguas também, tá bom? Então, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, perseverança, né? Aqui também há divergência, né? Vão ter vertentes que vão falar que o batismo no fogo é o fogo do juízo final, né? A pessoa vai lá ser jogada no fogo, vai ser destruída, vai ser queimado, mas são umas vertentes. Tem outras vertentes que vai falar que é purificação, né? Cuja qual eu acredito. Então, cada um desses batismos aqui, nós vamos analisar especificamente e detalhadamente nos próximos vídeos para crescermos e conhecermos um pouco mais sobre esses batismos, tá bom, irmão? Então, calma lá, nós estamos só dando uma panorâmica em relação ao que a gente vai fazer depois, né? O batismo no fogo e o batismo no sofrimento. O batismo do fogo, aqui eu peguei Mateus 13, 3:11, e vai falar também assim: vai vir um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Né? A gente vê lá Malaquias lá, que vai falar do João Batista, vai vir o anjo e tal, preparar o caminho do Senhor e tal, e quando ele vier e tal, limpará ele com o rapaz e tal, não sei, assim, puxa, eu vou ter que ler lá, irmão, senão vai ficar ruim falar aqui, né? Quer ver? Malaquias, vamos pegar aqui. Eu tô com uma mão aqui só, irmão. Vamos lá, paciência. Malaquias, Zacarias, Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Ó. E de repente virá ao seu templo o Senhor, né, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourive, como o sabão do lavandeiro, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro. Olha o mistério aqui, tá bom? Então, como fogo, ele vai vir para purificar, né? Purificar, o que é? Purificar por exemplo, essa xícara aqui está tudo suja. Eu vou lavar ela e deixar ela limpa, sem nenhuma sujeira, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, né? Amarrados, eles foram lançados amarrados, com as mãos atadas, para dentro do fogo tão quente que até o cara que jogou morreu, né? No fogo, fogo! Eles morreram? Não, porque havia um quarto homem com eles lá, no fogo. E o que queimou no fogo? As ataduras. O que prendia eles queimou. O que prende você? O pecado, a droga, a bebida. O que? A pornografia. O que prende você? Quando você passar pelo fogo, que o Senhor vai trazer na tua vida, vai cair por terra as amarras.
né? E o Senhor vai estar junto com você, tá bom? Não se assuste, não se assuste. No sofrimento, o batismo no sofrimento, o último que dá para ver aqui, minha mão lá embaixo. No sofrimento, né? O amor, né? Eu peguei aqui Marcos 10, 35 ao 40. Vou pegar Marcos 10, 35 ao 40. Ai, cansou minha mão, meus irmãos. Meus queridos irmãos, cansou minha mão, né? Marcos 10, 35 ao 40. Eu não gosto nem mais não. Vamos pegar aqui Mateus, Marcos 10, 35 ao 40. Vamos ver onde que fala sobre batismo de sofrimento aqui na palavra, meu irmão. 10. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesse o que pedirmos. E ele lhe disse: O que quereis que vos faça? Né? E ele lhe disse: Concede-nos na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizado com o batismo com o qual eu serei? Com o qual batismo eu sou batizado? Batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda compete a meu Pai. Ele vai falar aqui, né? Esse é meu Pai, ele é reservado, porque só Deus sabe, né? Né? Então aqui ele vai falar sobre. E aí a gente percebe que esse batismo que ele está falando é essa parte que ele vai por amor, né, passar lá por esse batismo de sofrimento. Ele vai sofrer por amor do povo, né? Eu vejo Estevão também, o jovem Estevão, quando estava sendo apedrejado ali, né? Sofrendo tudo ali, né? O calcanhar dos irmãos dele, do povo dele, das pessoas do povo dele ali, né? Levantaram o calcanhar para ele também, para Estevão, né? Porque está escrito do Senhor, né? Que levantarão o calcanhar contra ele, mas levantarão contra nós também, né? E Estevão ali injuriado, recebendo as pedradas, né? Ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia, Pai, perdoa-os. Não lhes impute esse pecado, né? E daí a gente sabe que as roupas do jovem Estevão foram depositadas aos pés de Saulo, né? Na sequência, Saulo vai e tem encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, né? E essa intercessão de Estevão é uma intercessão muito forte, né? Porque a gente vê que quando Estevão estava sendo morto ali a pedradas, né? Ele olha para o céu e vê o céu aberto. E ele vê um em pé à direita do Pai. Né? E a gente sabe que Jesus está sentado à direita do Pai, né? Mas nesse momento está em pé, porque ele levanta para ver é preciosa a morte dos seus santos, né? Então é grande essas coisas, sabe, irmão? Então eu fico percebendo esses nuances. Então eu gostaria também de trazer mais um adendo que agora do pastor Jorge, né? De uma visão que eu tenho mesmo, né? Cuja qual eu percebo que é uma visão real, porque o que eu vejo na questão dos batismos, né? Tem uma participação muito grande nossa, como pessoas, né? Porque veja, por exemplo, as águas, né? Filipe, por exemplo, quando ele foi lá se defrontar com o eunuco, né? Ele estava num lugar, de repente ele foi transladado para outro lugar e ele vê o eunuco na carruagem indo, ele corre do lado, chega, o eunuco está lendo a letra, o profeta Isaías, e não consegue entender. Mas Felipe fala: você está entendendo o que você lê? Né? Ele não tem, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Né? E aí Felipe mergulha ele naquela palavra ali, né? Naquela água ali, né?
E ali há uma transformação no eunuco, né? E daí já em seguida já vem uma simbologia. Aqui tem água e tal, quem impede de ser batizado? Aqui tem água, quem impede de ser batizado? Só que ele demonstra no físico, daí, né? Eu vejo essa água ali como uma sombra de uma realidade, né? Cuja água qual você carrega, como Felipe carregava, como eu carrego. Basta a gente olhar aqui em João. Olha aqui, João, o Evangelho de João. A batismo, por exemplo, o batismo nas águas é nas águas. Aqui, ó. E a água em você, meu irmão. João 7,37. E no último dia, o dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, quando crê no Senhor Jesus Cristo, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando crê, já é selado no Espírito. Lembra que a gente leu lá em Efésios? Quando crê, rios de água vivas correrão do seu ventre. Mas o que é esse rio de água viva? Versículo seguinte, ele explica. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de vir, que haviam de receber. Qual Espírito? O Espírito Santo. Está entendendo? Né? Então essa virtude, né, de Deus, ela está para nós, isso. O Espírito Santo de Deus, ele vem e faz morada eternamente, né? Ficaria eternamente, como se diz, ele vai nos guiar em tudo que Jesus falou, ele vai nos lembrar de tudo que Jesus falou, né? Na sequência aqui ele vai falar sobre o Espírito, o advento do Espírito, né? Não se turbe o vosso coração, ele vai falar, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Daí ele vai falar, não vou achar aqui agora, né? Daí ele falando do Espírito Santo, ele vai vir outro paracleto, ele vai rogar ao Pai e virá outro paracleto, outro advogado, e daí quando esse advogado vir, que é o Espírito Santo, ele vai lembrar tudo que o Senhor Jesus disse, vai guiar em toda a palavra, né, que é o Espírito Santo. Então, eu vejo que há uma ligação em todos esses batismos, sabe? Muito forte. E na realidade nós vamos sendo mergulhados tudo na palavra de Deus. Né? Isso não acontece, há um ato simbólico, claro que há. A gente veste a beca branca lá e tal, e é afundado lá e nasce. Se nasceu um novo homem, aquela água que está ali, aquela água transformou você, aquela água ali que transformou você. Ou é a palavra de Deus que transforma você? Ou cada vez que você está assistindo um vídeo, conversando com alguém que tem água viva, você não está sendo emergido, mergulhado naquela água. Né? São coisas para a gente pensar e entender a importância nossa no reino de Deus. Sabe, irmãos? É maravilhoso essas coisas. Então eu queria terminar esse vídeo aqui, já está com 48 minutos, nossa, como passou, tá bom? Deus que abençoe, peço que você dê o like, peço que você se inscreva no canal, né? Daí na sequência eu vou fazer os vídeos de cada batismo ali, para a gente conhecer um pouquinho mais deles, tá bom? Não vou esgotar o assunto porque eu não consigo. E ninguém que estiver na internet irá conseguir esgotar o assunto. É a palavra do Senhor, meu irmão, né? Mas eu tenho certeza que eu vou trazer muitos acréscimos já, porque eu tenho uma caminhada e eu conheci um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco lá, e tudo isso eu filtrei, analisei e fiz um pacote bem caprichado para trazer para os irmãos, tá bom? Para que haja um conhecimento. Depois seu irmão vai assistir outros vídeos em relação a isso, ou vai ter outras pregações, outros ensinos, e tudo isso vai fortalecendo, enchendo o irmão dessa água viva, que o irmão vai passar para cada um que chegar em você pedindo uma palavra de Deus, tá bom? Deus que abençoe, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fica na paz do Senhor Jesus, se inscreve no canal, dá um joinha, né? Tá bom? Deus abençoe, nosso Senhor Jesus.